Pessoal, sejam muito bem-vindos. Nós estamos muito felizes com a presença de vocês aqui, porque, graças a Deus, nos últimos anos, essa questão da paternidade, ela vem mudando muito. Os homens estão mais participativos na criação dos filhos, no cuidado com o filho, nos vínculos amorosos. Então, a gente não poderia deixar, no mês dos pais, de fazer uma homenagem a vocês e estar trazendo alguém para poder conversar sobre isso também, sobre paternar. Porque muito se fala sobre a mãe, como se a mãe, ela é verdade, assim, ela é um grande pilar. Mas quando a gente tem pai junto nesse momento da maternidade, né, da criação dos filhos, do envolvimento, do vínculo, o benefício é para a esposa de vocês, é para o casamento de vocês e também para o filho, para ele mais do que tudo. O pai, ele representa uma figura na vida do filho de muita importância e a gente precisa valorizar. Então, obrigada, vocês já vêm às consultas, vocês já participam e eu realmente estava contando com vocês, viu? Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade para poder perguntar, para poder falar e se deliciem, porque quando o Laís fala, a gente se entrega. A gente se entrega e realmente absorve, né? Assim, fica todo mundo como uma esponjinha mesmo, querendo aprender, absorver tanta sabedoria, né? E tanta palavra sábia mesmo. E aí, aproveitando, porque tem um rostinho novo aqui, talvez vocês não conheçam ainda, a Maria Fernanda. Isso. Ela é pediatra, neonatologista e está atendendo aqui junto com a gente também. O time está crescendo, gente. Isso. Laís. Ótimo. As palavras são suas. A Flávia começa a falar sobre um lugar importante, né? E ao longo do tempo a gente foi estudando um pouco mais. Não é sobre um achismo, não é sobre o que a obstetra acha que pode ser legal, o pediatra acha ou a psicóloga acha que pode ser legal. É sobre estudo mesmo, estudo científico, tá? Da importância do lugar do pai, né? E que diferença ele faz ao longo desse caminho. Eu sou psicóloga, eu falo que desde sempre na psicologia, estudar a parentalidade, se tornar mãe, se tornar pai, era algo que me importava, né? Por algum motivo sempre foi algo que me atraiu. E eu começo meu estudo com a ausência de pai e mãe. Eu começo meu estudo com crianças abrigadas, com crianças, né, que vivem histórias de violência. Fica sempre muito claro o quanto a presença, o quanto a existência dessas figuras, tanto o pai e a mãe, faz esse caminho dessa criança ser completamente diferente, tá? Então o convite é para um bate-papo, é para a gente conversar mesmo, é para a gente se conhecer, é para a gente trocar. Eu trouxe ali algumas informações, mas às vezes nem uso tanto que está ali, tá bom? Eu quis, na verdade, até trazer algumas referências de onde a gente pode ler, o que a gente pode buscar, sendo muito honesta, assim. Mas cerca de 13 anos, acompanhando gestantes, puérperas, casais, falando para pais, para mães, e pouco eu tinha de livro, até de informação para indicar para os pais, e eu tinha assim um monte para indicar para as mães. Hoje eu já tenho um montinho para vocês, não é um montão não, mas eu já tenho um montinho, né, Emerson? Já dei lá uma listinha para o Emerson que eu não tinha, tempos atrás não existiam, então de fato são livros novos. Eu tenho uma filha de 4 anos, né? Hoje estou com a Belinha aqui, de 3 meses e meio também, de gestação. E esse caminho também da transformação que a gente vive na parentalidade, ele é um caminho de transformação, nunca é de ser. Eu vou me transformando ao longo desse caminho. Eu fiquei bem tentada a trazer meu marido, mas ele ficou na função de Lara, e Lara 4 anos, estava ali pipocando no parquinho, não dava. Mas também vou trazer um pouco das falas dele, da experiência dele, né? Porque às vezes depois que a gente passa o caminho, você fala, nossa, podia ser diferente. Poxa, se alguém pudesse ter feito esse momento da gente, homem mesmo, sentar, conversar, falar sobre paternidade e não só ficar com o discurso dos amigos de que agora lascou a vida, tá? Porque às vezes é mais esse discurso para vocês que eu não acho justo. De dureza, impressionante, poucos são os amigos que falam, cara, vai ser uma experiência legal, é uma experiência importante, é algo que transforma muito sua vida, sabe? Mas na maioria das vezes, eles falam sobre a dureza, que é da experiência dele, que
pode ser que não seja sobre a sua experiência. E isso importa. E aí o meu marido lembra que uma única pessoa, quando eu estava gestante da Lara, falou assim, cara, é a coisa mais maravilhosa da vida ter um filho. Você vai ver, e ele falou isso, é o que existe de mais maravilhoso na vida, você vai experimentar tendo um filho. Corretor de imóveis. Foi o único. Todos os outros amigos falavam sobre muitas dificuldades. E quando ela nasce, ele diz, meu Deus, só ele me disse que realmente era a coisa mais maravilhosa da vida. E de fato é, apesar de todos os desafios que existem de fato ao longo do caminho, né? Na vida, né? Não é só quando a gente tem filho. Na vida a gente sempre enfrenta muitos desafios, tá? É que intensidade, quando eu falo quando a gente completa um ano de vida de um filho, você fala, meu Deus, que intensidade experimentada em um ano. Porque de um mês para o outro é um bebê diferente. E aí são demandas diferentes, são exigências diferentes. Tudo muda em casa, tudo muda na vida, às vezes na rotina, né? Com certeza, a gente vai se adaptando, né? E eles, um ano é um gás imenso, né? Então você tem que estar ali disposto e bem preparado. Eu preciso sempre ressaltar que vocês compreendam e eu fico muito feliz. Infelizmente não é assim em todos os lugares, eu acredito que uma hora vai ser. Que o consultório entende que essa porta, que esse lugar não é só sobre o nascimento de uma criança, é o nascimento de um pai, é o nascimento de uma mãe, é a construção e concretização de uma família, porque muda muitas coisas no relacionamento conjugal, parece que a gente se vê, de fato, somos nós dois, nessa história mesmo, agora existe uma família. Então é muito importante quando existe uma equipe que de fato nos acompanha e que entende que esse lugar é nosso, que o consultório do pediatra é um lugar que é seu, que o consultório da obstetra é um lugar que é seu, sabe? Se apropriar disso desde a gestação já marca uma mudança no caminho, no seu caminho como pai. E o ser pai não tem a ver só com o que eu dou, com o que eu ofereço ao meu filho, não. A vida que eu vou oferecer a ele, a transformação que eu vou provocar na vida dele. A chegada de um filho transforma a nossa vida. Transforma o nosso olhar em relação às pessoas, o nosso olhar em relação à vida mesmo, em relação ao trabalho, os nossos sonhos, né? E quando a gente se torna pais, a gente diz assim, não é o tanto que eu dou, tem a ver com o tanto que eu recebo. Recebo tanto do Bento todos os dias, né? Ninguém nos olha como um filho nos olha. Vocês já pensaram sobre isso? Ninguém nos olha com admiração, ó, concordou o Noah. Ninguém nos olha com admiração, ninguém nos olha com a segurança, ninguém nos olha com amor, ninguém. Ah, minha mãe me ama muito, Laís, seu filho te olha com um olhar que talvez nem ela dê conta de te olhar. Ele te olha com um olhar de fato, de certeza do quanto ele te ama, do quanto você é grande, do quanto você é importante, do jeito que você é. Pega de mau jeito, não sabe como fazer e tá tudo bem. É você, sabe? Ninguém olha para um pai e para uma mãe com tamanha admiração como o filho olha. E quando a gente vive nossa vida cheio de incertezas também, e você chega e tem aquele serzinho que te olha com essa certeza, isso também traz uma calma para nós sobre nossa importância no mundo, sobre nosso lugar, sabe? Importante mesmo, e de transformação. E aí, às vezes, eu falo que a gente tem uma reflexão que é grande, assim, poxa, né, as coisas podiam ser melhores, o mundo podia ser um lugar melhor. Eu falo que a gente começa a construção de um mundo melhor quando se constrói relacionamentos bons com filhos. Todo filho que sai de um relacionamento bom com uma mãe é bom, não é perfeito, não existe a perfeição. A gente está longe disso, tá? É bom, saudável. Quando existe um bom relacionamento entre pais e filhos, tenha muito mais segurança de que vai ser um profissional bom, de que vai ser um marido bom, de que vai ser um homem para a sociedade bom, de que vai ser um ser humano bom para todo o restante. E ali o impacto está feito. E aí a gente também entende a dimensão, sabe, da responsabilidade mesmo nessa relação. Se eu sou tudo o que ele deseja, se eu sou tudo o que ele precisa, e se o que a gente vive aqui impacta no ser humano que esse garoto vai ser, sabe, que essa menina vai ser para o mundo, essa responsabilidade, de fato, ela é muito grande. E às vezes a gente se pergunta, mas qual é o caminho então, né, para fazer dar certo?
Qual o caminho para fazer dar certo numa relação entre pais e filhos? Vocês conseguem pensar sobre isso? Assim, Laís, se eu pudesse te dizer uma coisa que eu acho que da minha experiência como filho, da minha experiência como pai, qual o caminho para fazer dar certo? Conseguem pensar em algo? Se perguntaram sobre isso? Presença. Presença. Porque, tipo, eu acho que, por exemplo, igual quando a gente fica adulto, eu lembro muito dos momentos com meu pai mais do que das coisas. Mais do que eu ganhei, do que ele pôde me dar. Lembro mais dos momentos. Que memória, por exemplo, você tem de muito pequeno com seu pai? O pai era do interior e de Aracruz. Então a gente ia muito pra lá quando eu era criança. Né? E ele cresceu lá. Então ele me mostrava o lugar que ele cresceu. Que ele viveu. E eu tinha um que faz caldo de cana, alambique. E aí a gente ia lá no alambique e bebia eu gostava muito de caldo de cana. Bebia do próprio negócio, que é diferente da feira, né? Você lembra dessa imagem, assim, dele fazendo? Da presença lá. E eu acho que isso é mais importante do que as coisas, ou o estudo. Não que não seja importante, porque ele me deu, mas Sim. é o que ficou pra mim. Não sei se faz sentido. Faz todo sentido, porque o que a gente percebe com essa presença? É afeto. É afeto mesmo. Essa criança pequena que nasce, ela nasce completamente incapaz de viver sozinha. É um raciocínio lógico. O homem gosta de raciocínio lógico. Ele nasce completamente, ele é um ser incapaz de viver só, para se alimentar, para tudo. A gente precisa trabalhar o sono da criança, tudo. Nada é completamente, sabe, ele caminha só. Como ele sabe dessa vulnerabilidade, ele sabe que aqui ele tinha certeza e aqui fora é incerteza total, tá? Então a criança, ela vai buscar certeza, ela vai buscar segurança. E onde tem amor, tem certeza. Onde tem amor, não sei nem o que ele vai fazer para me cuidar, mas ele me ama. Então eu posso ficar em paz, eu posso ficar sossegado, sabe? O que é desse bebê pequeno que chora, você já trocou fralda, já deu tudo, e de repente você põe no colo da mãe e ele para de chorar. Sabe? Existe a insegurança e a certeza daquele colo, a segurança daquele colo, o bem-estar que aquele colo traz. É essa certeza de amor, de tudo que às vezes a gente fica buscando, uma complexidade de coisas para educar o filho. Certeza de amor, mas amor claro, amor transparente. Isso foi algo que eu fui aprendendo ao longo do caminho, porque foi uma pergunta que eu me fiz. Eu quero que a minha história com minha filha dê certo. O que eu tenho que fazer para dar certo? Muitas histórias não dão certo. Muitas histórias são doídas. Muitas histórias são sofridas. Talvez a gente consiga não resgatar tantas memórias boas. Talvez nem memória. Alguns não conseguem se lembrar. Meu Deus, eu não lembro do meu pai. Eu lembro que ele saía de casa, é a única imagem que eu tenho. Saindo de casa para trabalhar, voltando para casa. Não lembro de conversas. Eu não lembro de momentos. Né? Tem muitas pessoas que falam, não lembro porque não tinha. Que existia de fato um vazio ali. E às vezes era um pai extremamente preocupado com prover, sabe? Prover, de fato, aquela família. O prover importa, realmente importa, mas não é só o prover. Não é só o prover. E para além do prover tem um ser humano que precisa ser construído e a gente vai ter que equilibrar um pouco essa balança. Porque muitos têm essa ausência de imagem, que tem a ver com uma ausência afetiva, tá? E quando o filho chega, eu falo que são aquelas oportunidades na vida que a gente quer dar uma recomeçada, livro em branco. É isso, na vida mesmo. O que era antes de um filho, nada será depois da casa, nada será depois da chegada desse filho. É um divisor de águas em nossa vida. O grande desafio que eu vejo, eu acho que a doutora Flávia, acho que todas vocês conseguem enxergar isso no consultório desde a gestação, que tem quem vive essa história e tem quem está ali, na superfície. A vida continua, os horários continuam, a rotina continua, como se nada tivesse mudado. E aí, para a mulher e para o homem, eu faço essa pergunta. Se um filho chega e você tem a sensação que sua vida está igual antes, tem alguma coisa muito, muito errada acontecendo. Sabe? Muito errada. Muito. Tem alguma coisa muito errada. Muda. Precisa mudar. Precisa ser diferente. Então, são memórias
de momentos que ficam para nós. Só que estruturam o ser humano, tem a ver com uma estruturação, organização emocional do ser humano, tá? O pai, e aí Freud já falava isso pra gente muito sobre o pai, talvez a gente custou olhar para o pai, mas ele já falava muito sobre o pai. E sobre um lugar de segurança. O pai que vive o parto traz segurança, que a gente muitas vezes não consegue oferecer para essa mulher. Um pai que está ao lado na amamentação, ele traz segurança, apoiando, porque é difícil em muitos momentos. E é mais fácil dizer, ai, dá mamadeira, sabe? Não é simples assim. Nada é simples assim. Será que não é o desafio de dizer para ela, e aí, vamos lá, vamos ver, o que a gente pode fazer? O que eu posso fazer por você? Sabe? A consultora de amamentação, no consultório da pediatra, elas falaram isso, isso e isso, e eu prestei atenção. Eu já vi maridos que faziam ordenha, a mulher não conseguia fazer ordenha. E às vezes a ordenha é algo importante, porque existe o desconforto, precisa ser retirado. Eu já vi homens que conseguiam fazer ordenha e ela não conseguia. Mas era tão confortável para ela não precisar dar conta de tudo, sabe? Ser tudo. Então isso é importante que a gente entre desde o momento da gestação. Eu não acompanho partos, mas de algumas pacientes já aconteceu de eu acompanhar. E eu lembro muito de alguns casos falar para o pai, falei assim, ela tá insegura, sabe? Ela tá ansiosa. Fala ali para ela o que você tá vendo sobre o caminho que ela percorreu até aqui. Fala lá no ouvido dela. E aí ele vinha e falava. Eu poderia ter dito, mas eu disse para ele falar, porque ele estava vendo que ela estava muito bem. Existia uma serenidade que internamente não era o que ela estava sentindo, mas existia uma serenidade no caminhar dela. E era isso que aquele homem trazia. E dali ela conseguia, sabe, sentir que aquilo era a energia que impulsiona e impulsiona, sabe? Então, ora a gente vai para o parto preocupado em dar notícia para o pessoal de fora. Gente, ninguém de fora importa na hora do parto. Ninguém de fora importa. Ah, Laís, mas eu preciso avisar para o fulano. Não, tudo se avisa depois. Você precisa viver, porque o seu filho está chegando no mundo. E essa travessia para ele também impacta emocionalmente, tá? Ele está chegando, ele precisa de você, ele precisa da sua voz, sabe? Essa é uma história de vocês três, então vivam vocês três. Larga o celular de mão, larga mesmo, né? Eu falo assim, eu sou muito consciente nos gastos nessa história do enxoval mesmo. Mas eu disse que a consulta pré-natal com o pediatra é essencial, a segurança que nos traz, muito importante, é a luz no caminho, assim, sabe? E aí da gente entender esses suportes. Ah, eu quero muito registro. Contrata alguém que fique ali, que parece que a pessoa fica quase que invisível no parto, faz o registro e foca em viver a sua experiência como pai, sabe? Em viver essa transformação como homem, que naquele momento você está tendo a oportunidade de viver. No Dia dos Pais, eu escrevi um texto, às vezes eu gosto de escrever, e eu disse assim, feliz é aquele que entende a oportunidade que ele tem, não é o que ele dá, porque tem muito sobre, nossa, que mãe fantástica, olha o quanto ela dá, nossa, que pai fantástico, olha o quanto ele oferece, sabe, olha o tanto que ele faz para o filho, meu Deus, o tanto que o filho faz por nós, é muito o quanto o filho faz por nós. Então vamos inverter o olhar, feliz é aquele que entende a oportunidade que ele tem quando ele se torna pai. Feliz é aquele que entende essa grande oportunidade que se tem. Como que eu marco a vida de meu filho? O filho que está no ventre, ele existe numa potência que aqui fora a gente não alcança. A cada dia é uma transformação intensa. Por que a gente conta semanas de gestação? Porque de uma semana para outra muda tudo. Muda no tamanho, muda tudo, muda. E hoje existe uma parte, né, da neurociência, da psicologia, que estuda muito o que vive um bebê, né, nessa experiência uterina. E ele vive emocionalmente muitas coisas, muitas coisas. Então eles fazem como se fosse fotografias, né, da atividade cerebral desse bebezinho. E foram buscando compreender o que o bebê vive. Ele vive muito. A partir de 20 semanas tem uma audição que começa. Quantas vezes na sala de parto a gente já não viu um bebê que acabou de nascer? Acabou. Nem o cordão cortou ainda, tá aqui, no colo da mãe.
E aí o pai começa a conversar com aquela voz com um timbre mais forte, mais alto. E o bebezinho tá aqui, ó, procurando de onde vem esse som. É algo fantástico. E é visível, né, Pri? É visível. Houve uma construção de vínculo ao longo da gestação. Só que a gente custa aceitar. Nem é sobre entender. A gente já entendeu, né? A gente custa aceitar que é esse o caminho. Ele ouve sua voz. E ele busca com a cabecinha, acabou de nascer, sabe? É surpreendente isso. Eu lembro muito de um parto que foi uma cesárea e que a avó, ela construiu um vínculo muito forte com a filha, elas tinham um vínculo muito forte e ela acabou sendo um suporte principal da filha ao longo dessa gestação. E essa bebezinha nasceu chorando muito. Quando a avó chegava perto, né, ela médica, acompanhou também o parto, ela chegava perto e falava, Antonella, a vovó tá aqui, Antonella. A Antonella parava, ela silenciava. A avó parava de falar com a Antonella e saía de perto, a Antonella chorava, incansável. E aí a avó vinha de novo, Antonella, a Antonella parava de chorar. Era assim, surpreendente, a gente filmou porque ela ficava nessa, ela parava de chorar. Existia uma conexão que ali entre eles foi construída. Não é sobre entendimento mais, é sobre aceitação, sabe? Existe um lugar de segurança que é muito importante. E às vezes não é tanta coisa que você faz, é quem você é, né? É por quem você é que importa estar ao lado. Ai, mas Laís, a fulana ali ou a avó, ela pode fazer mais coisa, então eu vou deixar ela fazer, sabe? Mas é por quem você é. É por quem você é, por isso que eu quero estar ao lado. E um vínculo com o filho não se constrói quando o filho tem 5 anos. Não se constrói quando ele começar a conversar, né, Flávia? Não, é muito antes disso. Eu falo muito com meu marido, a Larinha com 4, a bichinha gosta de argumentar tudo, sabe? Tudo, justifica, argumenta. Eu disse pra ele assim, viu como é muito mais fácil a construção de vínculo quando é um bebê do que com 4? Parecia que quando fosse maior seria mais fácil. Não, quando é um bebê, sabe, é um caminho que flui, que simplesmente acontece. Faz sentido para vocês essas coisas que eu estou dizendo? Da experiência que vocês têm vivido? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Bom, ele falou de presença, eu lembro bastante do meu pai levando a gente pra tirar foto com pônei, andar de cavalo também. Isso impactou muito, sabe? Na relação que eu tenho hoje com ele. Na relação que eu tive quando eu era adolescente e tudo mais. Então, o jeito como que ele tratava a gente quando era criança, então isso fez bastante diferença. Foi como foi dito aqui, não é sobre dar presente, não é sobre as coisas que a gente pode dar. Então, o pai se fazer presente, sabe? Ser pai de fato. Viver, né, a história de fato, viver ela, acompanhar ela, sabe? Quando vocês falam dessa lembrança, a gente precisa entender que o impacto na história desse filho no futuro, porque se o meu pai impactou, essa experiência que eu guardo com meu pai impacta no pai que eu me torno, tá? O pai que ele foi também tem relação com o pai que ele se permitiu ser para você. E às vezes a dureza de um pai tem a ver com a dureza diante de uma história vivida. Porque quando a história anterior não é dura, não vai ser dura a próxima, tenha certeza. Só que às vezes a gente tem a responsabilidade nesse ciclo familiar de novas gerações de romper com alguns padrões, tá bom? E essa nossa geração, quando a Flávia começa a falar, hoje o pai é diferente, o olhar para a paternidade é diferente, imagina, vocês estão sendo convidados para vir aqui num consultório de pediatria e obstetrícia falar sobre paternidade. Não é muitos lugares que a gente encontra esse espaço, sabe? É raro ainda, é pontual, é bem esporádico. Você vai pesquisar e você não vai encontrar tantos. Então, quando a gente entende que existe algo que eu impacto na próxima geração, talvez o que veio antes de mim, talvez o pai que eu recebi, não foi esse pai que me traz memórias afetivas. Talvez tenha sido um pai duro, talvez tenha sido um pai ausente, talvez eu não tenha tido pai, talvez exista um vazio, eu não sei nem o que é paternidade, porque eu não tive, né? E a gente aprende antes de ter tido. E a nossa responsabilidade é essa construção do que vai vir logo em seguida. Por isso que a gente precisa ter consciência de onde eu vim, para eu entender para onde eu quero ir. Se eu não tenho consciência de onde eu vim, às vezes a gente vai só numa repetição de padrões. Eu fui criado assim,
tá, gente? Antigamente era vela, não tinha energia elétrica, sabe? Antigamente era carroça. E a gente continua usando a carroça? Não, é carro, sabe? A gente agora usa energia elétrica. Por que que, se eu fui criado daquela maneira e funcionou, eu tenho que repetir? Se tudo muda, se tudo evolui, por que que a educação e o relacionamento entre pais e filhos não pode ser diferente? Esse raciocínio é uma coisa que eu falo que, sabe, me incomoda ouvir. Ah, mas foi assim, deu certo, tá? Tantas coisas que no passado foram e deram certo e que hoje a gente mudou, transformou, sabe, nesse caminho. E é isso que a gente tem que se propor, porque às vezes existe a ausência. E se existe ausência, alguns enfrentamentos emocionais nós precisamos fazer. E reconhecer que nosso pai e nossa mãe não foram tão bons é um negócio meio duro de ser feito, tá? Não quer dizer que a gente vai ficar culpando, não. Tem a ver com esse reconhecimento. Não foram tão bons, então é algo um pouquinho duro de ser feito. Mas a gente precisa, adultos, encarar essa realidade. Eles são pessoas como nós. O importante também é pensar que eles não erraram em tudo, né? Eu vejo. Não. Eles acertaram várias coisas. Né? Sim. A gente tem que entender o que eles erraram pra gente não cometer o mesmo erro. Sim. Quebrar o padrão aí, né? Sim. De ciclo. Então, se ele tentou prover e não foi presente, então a gente tenta prover também e tenta ser presente. É o que eu tento fazer, né? Eu tentar olhar para trás, ver as coisas que aconteceram comigo, né? E estar presente e resolver aqueles problemas um pouquinho de cada vez, né? Que é difícil também. Sim. Ô Emerson, quando você diz isso, então, Laís, eu tenho que prover, meu pai proveu, eu tenho que prover, mas eu também tenho que estar presente afetivamente na vida de meu filho, vivendo a vida com ele, né? E aí diz assim, meu Deus, será que dá para fazer isso tudo? As mães de antes não trabalhavam. Então elas trabalham e vivem a maternidade, sabe? É essa evolução mesmo. E longe de padrões perfeitos. Não é isso que um filho espera de pai e mãe, tá? Perfeição. Ele espera entrega, ele espera que você viva com ele, que ele possa partilhar com você. Então, e esse raciocínio importa muito. Entender o quanto a gente impacta nesse futuro é extremamente importante. Toda história só pode existir se existir construção de vínculo. Se você não tiver vínculo com seu filho, você não vai conseguir dar banho nele, não vai conseguir dar comida a ele, porque uma criança é hiper, ultra sensível. Se ela sente desconforto, se ela sente insegurança, ela vai chorar. É um bebê, ela vai chorar. Não tem o colo daquela pessoa que não é muito próxima, sabe? Ele vai chorar, você vai colocar no colo, ele vai chorar. Ele tem essa hipersensibilidade. Então eu preciso construir vínculo. E não é um filho que vem até nós para construir vínculo. Nós que vamos até um filho, sabe? Na verdade, a vida inteira, eu acho que o pai precisa entender que o primeiro passo pode ser dele sempre. Isso tem a ver com maturidade, isso tem a ver com responsabilidade. Tem pais que ficam, mas ele não veio, mas ele não veio conversar, mas ele não veio, ele tinha que ter vindo, né, Laís? Poxa, você é o pai, vai até ele, vai sempre até ele, né? É um bebê, vai até ele, é um adolescente, vai até ele, vem cá, filho, não vou te esperar vir não, sabe? Você é meu filho, eu sou seu pai, então eu vou até você, sempre. A gente tira essa coisa do orgulho, sabe? Entende a nossa responsabilidade de sempre ir até um filho, tá? E às vezes quando a gente também faz diferente, né? Eu vejo às vezes as sogras, isso fica às vezes incomodado. O que acontece? Ela não teve um marido que foi esse pai que trocou fralda, que deu banho, que estava ali participando de tudo e trabalhando, sabe? Aí, de repente, ela vê que o bebê nasceu e você é o filho dela e está sendo esse... Não, meu filho, não precisa. Não, meu filho, deixa que eu faço para você. Não, meu filho, não precisa. Gente, não é por mal não, tá? Não é por mal. Mas na cabeça dela não existe isso. Não existe esse pai que troca fralda. Não existe esse pai que fica aí sentado que eu vou dar a comidinha para ele aqui, ó. Para ela não existe. Então, quando ela vê isso existindo, ela fala, meu Deus, então poderia ter existido comigo também, né? Isso fica conflituoso. Então, viver essas coisas e ter um olhar atento, sabe? Para dizer, não, calma, mãe, eu posso, sabe? É meu filho, tá tudo bem. Tá tudo bem. Não precisa fazer tudo por mim.
né? Não precisa, nesse momento eu preciso fazer, porque é fazendo que a gente se transforma. Na primeira fala, né, que estava escrito ali, dizia, é um portal e uma transformação intensa. A transformação que a gente só acontece vivendo. Se você não vive, você não se transforma. Você tem um filho, mas você não se transforma com a paternidade, não, tá? Então você precisa fazer para se transformar, né? Se fala muito sobre tirar esse termo de ajudar. Não é ajudar não, eu sou pai dele, né? Então eu vou pro parquinho com ele, então eu vou pro pediatra com ele. Mudou. Eu lembro a primeira vez que a Larinha se sentiu mal na escola, tinha 1 aninho e pouco, e aí eu sempre desmarcava o consultório, ia lá e tal, sempre fazia isso. Aí teve um dia que eu disse assim pro meu marido, hoje eu não posso desmarcar o consultório, tem umas pessoas que eu preciso atender. Aí, 3 horas da tarde, aí a escola ligou, falei, pega ela na escola e vamos levar no pronto-socorro. Aí eu disse pra ele assim, você pega hoje na escola e leva no pronto-socorro. Ele, mas 3 horas da tarde, não é meu horário de sair do trabalho. Ele tem flexibilidade de horário de saída, que ele nunca imaginou, vindo até da criação dele, que ele poderia sozinho levar a filha no pronto-socorro, que inclusive por conta dos protocolos na época de pandemia, era só um que podia entrar, o outro ficava até lá fora, nem na recepção entrava, né? E aí ele falou, mas Laís, eu falei, sim, vai lá. E foi, e deu certo, sabe? Funcionou. Mas ele nunca imaginou, porque ele nunca recebeu isso, porque ele não viu isso existir nos amigos dele. Sabe, as barreiras que vocês homens têm e que talvez a gente não tenha, mas vocês homens têm e precisam identificar isso também, que está relacionado à nossa sociedade, né? A Flávia falou de um pai que veio só trazer o filho no consultório. Por que não? Por que não? Pode. Porque quantas mães não vêm só, Flávia? Todos os dias. Todos os dias, o tempo inteiro. Consulta pré-natal também. Sim. Muitas vêm sozinhos, assim, né? Mas a gente tem visto, assim, um lado positivo. Ao longo dos anos, tem aumentado muito mais o número dos pais presentes na consulta de pré-natal. Isso é muito bom. Ontem mesmo, aqui no pré-natal, teve um que não veio. Aí ela já entrou falando assim, ele não veio, que pena, porque tá trabalhando, não conseguiu vir, tá lamentando. Vou fazer vídeo na consulta. Então, assim, isso já mostra uma importância e um querer estar presente. Sim. Então, isso já é um grande passo. Estar presente e viver. Eu vejo a reclamação de muitos colegas pediatras, falando assim, poxa, a família entra e às vezes o pai fica no celular. Gente, não é uma realidade minha, graças a Deus. Né? Até porque você falaria, né, Flávia? Então, uma até fez uma plaquinha. Ela fez uma plaquinha e falou assim, de forma muito gentil, assim, legal. O que tal dedicar esse tempo para seu filho? Legal. Mas ela falou assim, Flávia, as pessoas já entram olhando o celular, elas não estão vendo a placa. Então, assim, eu fico muito feliz, porque eu vejo que eles vivem a consulta. Se eles pegam o celular, é para filmar, é para registrar alguma coisa que está sendo muito legal, está sendo muito bacana. Para anotar, eles no pré-natal ficam assim, não, meu bloquinho de notas. Aí eu brinco e falo assim, não, é o nosso secretário. Anota aí, então, vai fazer tal dia, essa vai tal dia, não esquece de tal coisa. Aí eles já vão anotando, porque se deixar para gestante, né, ela vai acabar esquecendo. E eles assumem essa responsabilidade. Não, deixa que eu gravo, porque eu vou anotar e aí eu vou cobrar e eu vou fazer a planilha, né? Perfeito. Enfim, então isso é muito bom, porque divide, porque senão realmente é muita coisa, né, para gestão. Eu tive uma experiência muito positiva, que o pai me ligou. Ele até estaria aqui hoje, só que foi escalado, trabalho no exército, foi escalado de última hora. E ele me ligou e falou assim, Flávia, como eu ajudo a Ruth? Ela está esgotada, ele não está dormindo na época, ele devia estar com 7 meses. Ele não está dormindo, está muito difícil, está muito complicado. Eles moram naquelas casinhas do exército lá em Vila Velha. Aí eu falei assim, Daniel, eu vou ir na sua casa. Aí eu fui para poder entender qual era a dinâmica, como era o berço, como estava a cama, o que eles faziam para poder tentar ajudar muito. Então, assim, a preocupação dele foi com a mulher, não foi tipo, nossa, Deus, como eu tô cansado. Não foi, ele devia estar também muito, mas era assim, como eu vou ajudar minha esposa? Isso me marcou muito. É muito legal você falar isso, Flávia, porque nos últimos 3 anos, é esse tempo, tá? Eu recebo no puerpério contatos de pais. Eles me ligam, Laís, eu conversei com a pediatra, eu acho que vai ser importante conversar com a obstetra, eu acho que seria importante minha esposa ter uma conversa com você, né? Vamos marcar? Muitos pais nos últimos 3 anos entram em contato comigo no puerpério. Eu percebo muito na maternidade, eu faço visita na maternidade. E eu percebo que a
participação dos pais no momento da orientação de alta. Ótimo. Com muita frequência, eu sempre oriento os cuidados e tudo. Eu vejo, pai, peraí, doutora, eu tô anotando tudo que você está falando. Então, eu percebo muito que eu faço visita há mais de 5 anos, que esses últimos anos tem aumentado muito essa participação e interesse dos pais nos cuidados do bebê. Perfeito. É sobre caminhar junto. Quando a gente divide, não fica 1 tonelada para um, sabe? Aí fica bom para os dois. E sabe o negócio que na gestação o libido dá uma queda, no puerpério o libido dá uma queda também, despenca. Você fala, que ser humano é esse, né? Mas tantas mulheres me falam, Laís, quando eu vi o meu marido cuidando da minha filha, sabe, pegando aquele bebê e cuidando, indo lá, eu falei, eu me apaixonei de novo por aquele homem. É assim, unânime. Porque a admiração, o desejo que a mulher tem pelo outro é diferente do homem. O homem é uma linha reta, né? O homem olhou, achou bonito e tá bom pra ele. A mulher não, tem a ver com sentimento, tem a ver com admiração mesmo, tá? Então, quando ela olha para esse homem, admira o pai que ele é, pronto, gente. Você reconquista sua esposa no puerpério, tá? Porque vocês ficam esquecidinhos, ficam de lado. Eu falo, pega esse neném no colo e observa ela te olhar. Você reconquista a sua esposa, ela quer te admirar como homem, ela quer te admirar como pai. E nessa nova função, ser pai tem a ver com admiração, tem a ver com orgulho, sabe? Tem a ver com desejo, tem a ver com a vontade de estar perto desse homem. Mas se eu tô ali sozinha e eu não quero, poxa, tá me deixando sozinha, não quero saber dele, não faz sentido ele pra mim. Alguém já percebeu isso? Já? Sim, já, e assim, e algumas mães falam, assim, quando vem, né, na consulta de pós-parto, e elas falam assim, não, olha, ele só quer, o arroto tem que ser no colo do pai, o armamento, não quer ficar no meu colo, fica chorando, tem que ficar no colo do pai. Então, assim, olha que coisa boa, então os vínculos que estão sendo estabelecidos. E a partir do momento que você tem os dois vivendo a mesma realidade, nessa questão da libido, que a gente sabe que fisiologicamente isso acontece, a libido dos dois cai. Porque são os dois cansados, os dois envolvidos aí na educação, cuidando da criança. Se fica aquele pai totalmente distante, uma outra realidade, ele está viciando o trabalho, está saindo de casa, ele se arruma para sair, né? A mulher está ali ficando só em casa, cuidando da criança, mergulhada naquele universo, com cheiro de leite o tempo inteiro. Então vai haver distância, esse distanciamento. Isso não é saudável. Infelizmente a estatística é alta, né, do número de divórcio no puerpério, é alto. Então a gente já trabalha isso no pré-natal, na assistência da pediatria. Eu falo isso em consulta mesmo com as mulheres, na consulta de pós-parto. Eu até gosto muito que eles venham na consulta de pós-parto, até porque fica ali cuidando do bebê, enquanto tomam aquela atenção com ela. Isso é muito bom, muito importante e é um tópico da minha consulta. Perfeito, eu falo sobre a questão do vínculo dos dois, desde a gestação até o pós-parto, né? Dos métodos contraceptivos, que alguns não querem nem começar um método novo porque já querem pensar no segundo. Eu falo, não, espera um pouquinho, cuida desse primeiro, cuida do relacionamento de vocês dois antes disso tudo começar. Então, isso começar de novo. Isso tudo tem feito diferença, eles se olham na hora, assim, falam isso mesmo. E aí tem um gancho de conversar sobre isso também, que às vezes a gente fica em silêncio, né? Não pode. Não pode, se incomodou, é preciso falar. Vocês ficam muito em silêncio, suportando, chateados e às vezes não falam. Poxa, isso que você faz me incomoda, isso não tá legal, sabe? Eu sinto sua falta, né? Eu acho que o homem tem que ser compreensivo sobre essa distância e tempo que a mulher precisa no puerpério. Mas se você for compreensivo, vai passar 2 anos. Vocês vão estar distantes e aí o casamento não vai existir. Chega uma hora que você tem que dizer, eu sinto sua falta, como minha esposa. E eu falo para os maridos, vocês têm que dizer, tá? E ela vai falar, meu Deus, eu também sou mulher, né? Eu sou esposa, deixa eu voltar a ser, sabe? É um esforço que ela precisa fazer nessa volta. E você precisa trazer ela de volta, você precisa puxar ela de volta, como marido, como homem mesmo.
A mulher gestante, ela quer ser vista como mulher também. Não só como uma gestante. Nossa, que linda gesta. Eu sou sua esposa. Eu lembro muito de uma gestante, nossa, isso deve ter uns 10 anos atrás. Numa roda de conversa, que ela é bem magrinha. E na gestação, ela ficou com peitão, com bundão, né? E ela disse assim, meu Deus, Laís, meu marido tá me achando maravilhosa. Ele tá dizendo, meu Deus, essa gestação vai acabar. E você tá muito maravilhosa. E ele falava pra ela, sabe? Você tá muito maravilhosa, seu corpo tá lindo, sabe? Ele tinha desejo por aquela mulher. Isso fez com que essa mulher tivesse uma autoestima, um bem-estar na gestação, que foi muito importante para ela. Então, na gestação, no puerpério, elas querem continuar também sendo vistas como mulher. E esse olhar de vocês influencia muito, sabe? Porque ela tá ali e fala, meu Deus, eu tô com um corpo que não tá legal, não tá bom, não me deseja, não olha pra mim. Às vezes você tá na sua cabeça, eu vou poupar ela, porque eu tô vendo que ela tá tão cansada, porque eu tô vendo que tá sendo tão desgastante pra ela, eu tô só poupando. Do outro lado, a mulher fala, gente, ele me esqueceu. Ele não me deseja mais, ele não gosta mais de mim, sabe? A conversa. Então, assim, diz que você continua olhando para ela como mulher. Olha para ela como mulher, sabe? Não deixa de olhar. Não é só a mãe, que é muito importante do seu filho, da sua filha, mas é a mulher que você escolheu viver a vida. A gente começa o caminho como casal, né? Um casal só de namorados. Encontra essa construção e amadurecimento no relacionamento conjugal quando se caminha na mesma direção, porque quando não é na mesma direção, é o que a doutora Priscila falou, os caminhos se mudam, né? Se distanciam. Então, estamos juntos, se hoje é na consulta de pré-natal vai ser, se é na consulta pediátrica vai ser, se é nos desafios da amamentação vai ser, se é, sabe, no que for, vai ser juntos. E aí chega uma hora que nós dois juntos de novo. Eu penso muito, eu falo muito isso com meu marido, vai chegar uma hora que seremos nós dois juntos de novo. E eu quero que esse casamento seja gostoso, para lá no final a gente viver de novo esse encontro, só nós dois, sabe? Porque quero que os filhos voem mesmo. E quero que de novo a gente volte a ter esse caminhar que vai ser só nós dois, mas isso não é chegar na velhice e falar, agora não adianta separar, né? Vai tolerando. Não é sobre isso, não. Pode ser prazeroso, pode ser bom, e a gente tem que ter consciência desse percurso que nós fazemos. Então, quero que vocês tenham um olhar zeloso para ela, sim, entenda essa transformação física, né? A doutora Pri, meu Deus, fala muito sobre isso, que muda fisiologicamente na mulher, e ela aborda isso na consulta do pós-parto. Mas eu quero que você diga, você é minha mulher e eu continuo te desejando como mulher e eu continuo te amando como mulher. E o nosso encontro permanece sendo importante, entendendo toda a transformação que a gente vive hoje, tá? Aí é uma função suas, porque se vocês não puxarem o fiozinho, a gente se desconecta. A mãe vai ficar só com o filho. Vai. E o bichinho é cheiroso e é gostoso demais, né? Então a gente fica ali, ó, só cheirando. O toque importa. Filho precisa do seu colo, filho precisa do seu corpo. Aqui, ó, o seu peito, o filho precisa dessa memória que não é fotográfica. E são os registros mais importantes de nossa vida. De saber assim, cara, eu sei que meu pai me carregou no colo, sabe? Eu sei que meu pai estava ali me ninando para tentar fazer eu dormir. São esses registros emocionais que a gente já deixa marcado lá, ó, no íntimo do ser desse indivíduo. Então pegue seu filho no colo, mas ele chora, Laís, aí eu dou pro... O outro vai pegar e vai ficar tentando ninar, tanto quanto você. Então, daqui, sabe? Bebês choram e tá tudo bem, choram mesmo. Às vezes é a única coisa que eles sabem fazer. Não entende nem que tá fazendo cocô, xixi, soltando um pum, eles se assustam. Eles se incomodam, sabe? Então eles choram, é o que eles sabem fazer. E não tem nada de errado. E às vezes o que a gente tem para fazer é acolher. A gente fica buscando formas de fazer calar, né, o nosso filho. Deixa eu acolher? Quanto mais acolhido, mais confortável ele vai ficando. E talvez mais rápido é esse ciclo, sabe? De perceber que tá tudo bem. E perceber também o cansaço do outro. Quando você fala do bebê pequeno, vocês falam dos bebês pequenos que estão aí, às vezes a mulher vai entrando numa exaustão e eu pego no pé delas, elas não cedem,
Falo, você tinha que ter dito que não dava mais, você precisava de um banho, você precisava de 5 minutos, sabe? Você precisava comer sua comida sem estar aqui amamentando, porque você estava indo para o nível de estresse. Eu não sei como o trabalho de você, se alguém já viveu a privação de sono, por exemplo, em trabalhos, né? Às vezes escala. A privação, eu lembro de um homem, ele trabalhava embarcado e teve uma ocorrência, um negócio muito grave lá, que muito excepcional. Eles ficaram 4 dias sem dormir, 4 dias seguidos sem dormir, nessa ocorrência lá embarcado. Ele volta com um transtorno mental, sabe? Com alucinação. Ele entra num quadro de transtorno mental gravíssimo por conta da privação de sono. Então, às vezes, o estresse daquela mulher que você fala, meu Deus, como ela tá, tem a ver com a privação de sono. Laís, eu segurei uma noite e aguentei ali um pouco mais, ela descansou. É outra mulher no outro dia. Começa a tolerar coisas. Eu tenho uma experiência, né, de trabalhar em escala à noite durante 6 ou 8 meses, mas era horrível. Era noite sim, noite não, então totalmente doido do sono. Era chato, borrado, chegava no outro dia que era para aproveitar o dia, ficava só reclamando, só brigando, qualquer coisa explodia. E eu não sou essa pessoa, só por conta do sono, né, ficava desse Nossa, jeito. Emerson. Mas reclamava muito. E eu não via isso, porque estava achando que estava fazendo certo. Né? Perfeito. Nossa, Emerson falou tudo. Eu era chato, a mulher no puerpério. Chato, emburrado, reclamava de tudo, irritado. Não é o puerpério? A privação de sono. Às vezes é isso, sabe? Então, você viu que está ali no limite, calma aí, não vou precisar ela explodir para eu entender que ela passou do limite, não. Vem cá, deixa aqui comigo. Vai lá tomar seu banho, sabe? Vai lá comer. Não, deixa aqui comigo, pode deixar aqui comigo. Vou ficar com esse menino, do jeito que for aqui. Vai ficar, sabe? Esse limite. Nossa, a sua fala foi muito importante para a gente entender, porque às vezes a gente fica sem entender mesmo, tá? Então, toque, gente. Tem um obstetra francês, o Le Boyer, que ele foi o percursor da massagem Chantala, que é uma massagenzinha em bebês. Mas aí ele mostrou pra gente que o leite nutre e que o toque também nutre. Que o indivíduo, para se tornar ser humano, né, sai do animal e para se tornar ser humano, ele precisa de toque. O toque, o olhar, sabe? A fala. Eu disse para vocês, não adianta você amar muito um filho e nunca dizer a ele que você amou. Porque é isso que muitos de nós carregamos na nossa história. Eu sei que meu pai me amou, mas nunca disse, Laís, eu te amo, meu filho. Eu tenho orgulho de você. E só da gente imaginar ouvir isso traz um conforto. Sabe? Que coisa, né? Uma palavra, sabe? É tão curto dizer isso. Aprende. Se você não vem dessa história, aí a gente tem que aprender a falar. Porque não vai ser automático, vai ser com esforço. Eu te amo, meu filho. Eu tenho orgulho de você. Eu te admiro. Eu acredito em você. A gente tem que acreditar nos nossos filhos, não em quem eles são, mas em quem vão se tornar ao longo desse caminho, sabe? Se pai e mãe não acreditam, tem uma ferida de insegurança ali que vai ser difícil de ser curada ao longo da vida. Então fala, o amor tem que ser dito, o amor tem que ser dito, tem que ser tocado, sabe? Ele tem que ser, eu falo que ele tem que ser visto, ele tem que ser ouvido, ele tem que ser sentido. O amor é isso. Não adianta mais amar e nunca falar. Não adianta, tá bom? Então o toque é muito importante. E lembra sempre que o início da vida é esse chão. A gente tem uma frase que a gente gosta muito, né? Que a infância é o chão que a gente pisa a vida inteira. O que a gente viveu na infância tem a ver com a esposa que você escolheu, tem a ver com o pai que você vai ser, tem a ver com o lar, tem a ver com sua escolha profissional. É tudo ali. Então é esse o tempo. E aí, assim, quem está com a caneta na mão para escrever a infância dos nossos filhos somos nós. Nós escrevemos a infância dos nossos filhos, sabe? A gente que constrói o retrato no futuro, no grupo de amigos ou na vida adulta, assim como nós hoje, que ele vai dizer, não, meu pai participou de uma roda de conversa só com homens, lá com a obstetra e com a pediatra. O meu pai não sabia trocar minha fralda direito, não. Trocava. Tem um tal de elástico que vocês puxam, pelo amor de Deus.
Se não puxar, vaza. Agora eles também facilitaram, né? Tem escrito, não tem? Frente e trás? Pronto, facilitou a direção. Então facilitou, sabe? Não vai combinar muito bem o look, não, porque eu falo quando meu marido escolhe, todo mundo sabe que foi o pai que escolheu a roupa, né? Veste logo a blusa do Flamengo na menina e vai pra rua. Então lembra que esse início de vida é onde muitas coisas acontecem. Não espera a criança falar, porque aí eu vou começar a conversar com ele. Perdeu o tempo, tá? Perdeu o tempo mesmo. Não espera ele estar maior, porque agora ele quer o peito. Ah, porque ele quer o peito. Não, ele quer o aconchego, ele quer conforto, tá bom? E é esse conforto que ele encontra no braço dessa mãe. E ele pode encontrar no seu braço sem a menor dúvida. E deseja encontrar, tá? E aí a gente lembra que a memória afetiva que eu estou construindo hoje não é sobre memórias fotográficas, é sobre memórias afetivas que se constrói hoje, tá bom? Um pai deveria se preocupar em fazer o caráter de um filho e não a cabeça dele. Que fantástica essa fala. Essa fala eu li uma vez por engano, meu marido comprou, achando que era um livro infantil, o livro a biografia da Malala. Ele achou que era um livro infantil e aí chegou, eu falei, não é pra Lara, né? Eu falei, então vou ler. Sabia dela, mas não sabia tantas coisas. Ali eu li e eu fiquei impactada com tudo que tinha na história dela, que já era significante, mas o que mais me chamou a atenção na biografia da história da Malala, e eu nunca esperava por isso, era o pai da Malala. Eu fiquei impactada com o pai da Malala. Eu disse, a Malala é quem é porque ela teve um pai que foi quem foi na vida dela. E aí eu busquei saber sobre o pai dela. E ele escreveu um livro, Livre para Voar, o nome desse livro, bem simples, que conta a história deles e vai falando do relacionamento dele com os filhos, e com a Malala, 2 filhos e a Malala, e a esposa também. Então ele fala um pouco do relacionamento conjugal, de uma parceria ali. E eu fiquei muito impactada, porque eu disse assim, essa menina só é quem é porque ela teve esse pai. Ela teve esse pai que acreditou muito nela, que viu o valor dela numa cultura que, né, não valoriza a mulher e ele valorizou a filha, que deu voz a ela. E ele fala, numa das falas dele, ele diz assim, eu não cortei as asas da minha filha. Foi só isso. Ele fala sempre assim, foi só isso que eu fiz. Não cortei as asas, eu acreditei nela. Eu quis saber o que ela queria falar, eu quis saber a opinião dela sobre as coisas. E ele quem diz isso, sabe? Que ele diz que quando ele entendeu o quanto sábia é essa fala, de que a gente não precisa se preocupar em fazer a cabeça do nosso filho, mas o caráter dele, o ser humano que ele é, tá tudo bem. É esse então o caminho a ser seguido. E eles vêm de uma cultura muito difícil, né, de uma realidade muito difícil mesmo. Então é muito interessante e já deixo essa dica de livro, que é o Livre para Voar, do pai da Malala, tá bom? Esse outro trecho é de um livro, ó, o livro que aqui eu trouxe, a Pri vai deixar aqui no consultório, quando vocês estiverem na recepção, vai lendo trechos. O livro que você gostaria que seus pais tivessem lido. Emerson leu. Qual a sua opinião, Emerson? Então, primeiro eu queria agradecer, né, pela publicação do livro. Não sou cara de leitura, tá? Por conta dele, minha esposa devora livro, ela tem vários livros em casa. Você não lê muito? Não lia? Não lia. Assim, lia muita coisa de trabalho. De faculdade, essas coisas assim, lia muita coisa, mas não livros de qualquer outra literatura em geral, né? Então não era meu ponto de vista, não era a cara da leitura. Então esse livro começou, já terminei ele bem rápido, é um livro fácil, interessante, bem bacana, assim, não é nada pesado, difícil de ler, então isso ajudou bastante para começo, né? E eu resolvi ler, Mariana me deu a indicação, eu resolvi ler porque com a paternidade, né? Então eu falei assim, vou fazer as coisas, tentar fazer o mais correto e melhor possível, né? Então o livro que é bom porque ele passa todas as etapas da vida, né? Então me ajudou a me entender como meu psicológico, desde quando as relações que eu tinha anteriormente, né? E passa todas as etapas da vida da criança. Então desde como você foi tratado como pessoa, né? Desde pequeno, como lidar com a gestação, sua esposa,
como lidar com o puerpério, como o caráter das crianças e o psicológico de uma criança é tratado com isso. Então, se você é um pai muito aceita muita coisa, então você vai ter um filho que pode ter um caráter diferente, uma postura diferente. Se você for muito rígido, seu filho pode ser que não tenha capacidade de impor as suas vontades. Eu sou um pouco assim, né? Então acho que eu era muito rígido, não tenho tanta segurança na hora de tomar uma decisão, eu sempre fico assim. Então você vai se encontrando e vai até você estreitar os seus laços mesmo depois com os seus familiares em geral, né? Então você tenta sempre criar laços e não ser super-herói, você sempre está ali para presente, você não vai resolver tudo, e o seu filho também não vai querer que você resolva tudo para eles. Ele fala para que você sempre esteja presente, ajudando, suportando, ver o que você falou que vai dar certo, que é isso. E o livro é interessante também que ele fala que no começo a gente acha que o filho tem uma brincadeira, tem uma brincadeira com Mariana que acho que o filho vai ser sempre o bebê da Pampers, né? Que é do Burigoto, que você estava fazendo propaganda do carrinho, né? Que vai estar tudo bonito, mas aquilo é 10 minutos do seu dia. Então pode ser frustrante quando você chega em casa, da comida, da alimento, da segurança, da banho, é isso que a criança precisa. Então a gente precisa ter esse discernimento que é difícil. Então eu acho que esse é o principal ensinamento do livro, né? Eu acho que é basicamente isso. Então eu indico, é bem rápido, é bem tranquilo, bem gostoso de ler. Então quem puder ler. Caetano já está te mudando, né? Já. Agora é um pai leitor. Depois desse eu comecei a ver os mini hábitos, né? Então já incluí a leitura no meu mini hábito do dia, então eu tento ler pelo menos umas 5, 10 páginas por dia, pouquinho todo dia, que rapidinho a gente consegue completar o livro. Muito bom, Emerson, muito legal. São transformações inesperadas, mas a gente tem que se abrir. Você podia dizer, eu não tenho o hábito de ler, eu não vou ler, não quero saber, sabe, não me importa, mas eu tenho que me abrir. Quando eu experimenta coisas novas. Você se abriu, você encontrou um caminho e é sem volta, tá? Você encontrou um caminho que te ajuda a refletir. Quando o Emerson fala, para mim, uma das coisas que mais importa sobre o caminho que ele conseguiu percorrer, refletir na leitura de um livro, não é o que o livro diz, é o que ele refletiu, é o que ele pensou sobre a vida dele. Ele diz, ele começa a pensar sobre ele. Ele começa, né, Emerson, você começa a pensar sobre como você foi criado, sobre sua história, né, como filho. A gente começa a pensar primeiro sobre nossa história como filho e agora eu entendo como é essa história que eu desejo construir como pai, tá? Esse é o caminho. A gente usa várias coisas para pensar como posso construir meu caminho e como pensar. É terapia? É a leitura de um livro? Sabe? É uma roda de conversa como essa? É um podcast que eu ouço? E eu vou começando usando isso tudo. Não é um único caminho, não, para refletir. Tem que ser só terapia, Laís? Não. O Emerson leu o livro, eu acho que ele economizou uma grana aí numas sessões de terapia, que foram legais. Muito bom, tá? No relacionamento conjugal, lembra só sobre isso, assim, quando existe respeito entre vocês dois, quando existe amor, demonstração de amor. Às vezes tem homens que ficam assim, até mulheres, não vou dar um abraço, não vou dar um beijo na frente do filho. Tudo que o filho deseja ver, que existe certeza de amor entre vocês dois, sabe? Então abraça sim, dá um beijo sim, e ele vai ficar olhando admirado para aquilo. Nada mais traz segurança na vida da gente quando a gente vê pai e mãe bem, juntos e bem, tá bom? Então isso importa muito. Eu compreendo que às vezes a gente se preocupa muito e até para quem tem filhos um pouco maiores, vocês vão chegar nesse momento, 4, 5 anos em diante. A escola que frequenta, o grupo, os amigos, o fulano, o ciclano, quanto influencia? O que mais influencia, mas o que mais impacta em como aquela menina ou aquele menino vai ser é sobre o contexto familiar. A casa é determinante, tá?
Os outros ambientes podem influenciar, mas o que é vivido dentro de casa é determinante e sempre será. Laís, Pode falar, sobre Pri. isso de ambiente determinante, eu tenho uma experiência muito positiva, que desde que eu era criança, assim, uma das primeiras frases, tem duas frases que me marcaram muito, principalmente em relação ao meu pai. Ele sempre falou que crianças educadas tinham as portas abertas em qualquer lugar do mundo e que eu não poderia fazer nada na minha vida que eu não pudesse contar para ele. E eu saí de casa com 15 anos para estudar. A gente é do interior, eu saí de casa para estudar e com 17 anos eu entrei na faculdade, a 300 quilômetros de casa, fui morar sozinha. Aí todo mundo falava, Fernanda, você é doido, vai deixar a Maria Fernanda 17 anos morar sozinha, tão longe, não sei o quê. Meu pai me deixou na porta do apartamento. No dia que ele foi embora, ele falou assim, eu só estou te deixando aqui porque eu tenho certeza da educação que eu te dei e eu confio plenamente em você. Então eu sei que você sempre vai fazer tudo que você pode me contar. E se um dia você fizer algo que você não pode me contar, confiança você demorou 17 anos para construir, mas em um dia você perde. E eu passei 6 anos de faculdade e tudo que eu fiz, eu posso afirmar, eu nunca fiz nada que eu pensei, nossa, se eu falar isso pro meu pai vai ficar muito chateado. Eu ia pra festa, eu fazia tudo, mas sempre com a confiança que meu pai, que o ambiente que eu cresci me proporcionou. Nossa, tão importante esse relato. E não é porque você só fez escolhas boas nos 6 anos de faculdade, sabe? Porque às vezes a gente faz escolhas ruins, a gente escolhe. Não, eu fiz isso e não foi bom não. E eu posso compartilhar, porque eu encontro ali um espaço de que não vai só me reprimir, que vai me ouvir. Então não é porque eu vou só compartilhar coisas boas. Às vezes eu vou compartilhar falhas, às vezes eu vou compartilhar erros, né? Às vezes eu vou compartilhar dores. Mas eu encontro esse espaço, mas esse espaço existe. Que eu fiz algo, ou que eu perguntei aos meus pais algo que eu não sabia se era certo, mas que eu queria muito fazer, eu ligava, pai, eu queria ir para uma festa em Petrópolis, o que você acha? Filha, eu acho que você não deve ir, você vai pegar a estrada, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Se você quiser ir e der alguma coisa errada, saiba que a gente vai estar aqui para te apoiar. Mas a minha opinião é não. Então assim, eu nunca ouvi não dos meus pais, mas eu sempre, muitas vezes eles evitaram que eu fizesse algo errado, porque eu confiava na opinião deles. E uma relação de segurança que foi construída ao longo dos anos. E eu vejo isso nos meus irmãos também, que são mais velhos, mas o ambiente familiar sempre foi de segurança. Nossa, o meu pai perfeito. foi um pai muito presente na minha vida. Nossa, perfeito. Assim, eu acho que uma das coisas, heranças melhores e maiores que a gente pode deixar para um filho, herança mesmo, sabe? Não é de valor, de dinheiro acumulado, é dessa história, sabe? Que eu carrego e que tem a ver com o que eu vou construir dentro da minha casa, com meus filhos, né? Profissionalmente. Essa é a maior herança. Eu brinco com meu marido que a Lara vai aproveitando, que a gente vai gastando a herança em vida. Porque não é sobre isso, a gente vai viver a vida, sabe? A ideia é viver a vida, trazendo segurança, mas viver a vida com ela. Essa é a herança que a gente precisa deixar para os nossos filhos, que foi uma vida vivida com eles. E é isso que eles precisam mesmo, né? Porque existe um caminho que depois é de busca individual de cada um, mas eles estarão ali com todos os recursos para fazer essa busca para a vida, tá? Diante dos desafios que serão deles. Então lembra disso, existem falas, existem palavras que a gente guarda dos nossos pais. Ou não, ou existe o vazio. Meu Deus, quais serão as palavras que os meus filhos guardarão de mim? O que o meu filho escuta muito de mim hoje? Né? O que você escuta? Ah, eu escuto muito que fala que ama, eu escuto muito que fala que acredita em mim. O que ele escuta o tempo inteiro? Como que ele acha que eu vejo ele? É aquela criança que eu estou ali só corrigindo, que ele acha que ele é péssimo? Porque quando a gente corrige, ele não acha que você é ruim, não. Ele acha que ele é péssimo. Ele acha que está tudo errado com ele, sabe? E não é algo só... Eu falo muito sobre eu falar. Que tem muitos pais que falam, quando ele começar a falar, aí eu vou. Quando ele começar a andar, quando ele for... aí eu vou. Não, passou, perdeu o tempo. E aí você vai ter um trabalho muito grande para construir vínculo com essa criança. O que a gente desejava muito nesse encontro de hoje, né, eu acredito que é que vocês entendessem esse espaço aberto para a construção e para viver a paternidade de vocês. Que ficasse muito claro, não é dúvida, é certeza.
da diferença que vocês fazem para a vida dos filhos de vocês, para a esposa de vocês, quando você está aqui numa consulta de pré-natal, quando você está numa consulta pediátrica. Quando você diz para o seu filho, se hoje o que você precisa de mim é que eu te acompanhe numa consulta, eu estarei. Então, quando ele estiver adolescente com os desafios dele, ele sabe que você sempre esteve. Não vai ser um caminho, não vai ser difícil de ser percorrido, o ir até você, sabe? Quando a gente aprende a falar dos nossos sentimentos para os nossos filhos, eles serão capazes de falar do sentimento deles para nós. O primeiro passo é sempre nosso, tá? Eu falo muito com meu marido assim, se você quer que a Lara fale quando ela tá triste, quando ela tá chateada, quando algo desagradou, você vai ter que falar também para ela do que te desagrada, quando você tá bem, quando você não tá bem. Vamos construir esse caminho e ela fala, sabe? Muito bonitinho, 4 anos, e ela fala. Não gostei, eu gostei, me deixou muito triste, eu fiquei muito chateada, 4 anos de idade. Ela já fala do sentimento que ela tem. É preciso compreender esse caminho que a gente vai construindo aos pouquinhos. Eu não vou ler para uma criança que é um bebê, Laís, não vai fazer diferença. Estava contando para a Flávia que tem um vídeo da Larinha com um livro de mensagem, né? E ela com esse livro com 1 aninho e meio. Ela era muito faladeira já, contando uma história ali inventada, sabe? Pequenininha. Então, vou ler para uma criança que tem 1 ano, que tem 1 ano e meio. E aí, assim, depois posso até passar para vocês, que eu tenho quase uma coletânea, de livros infantis, que são livros muito legais, que às vezes a gente não teve muito essa espontaneidade do falar de amor, sabe? Por um filho, declarar nosso amor, o amor tem que ser declarado. E tem alguns livros que nos ajudam nesse caminho, que tem uma história de um pai e um filho, de um pai e uma filha, a gente vai lendo e a gente vai falando, né, do que está dentro de nós, do que tá, né, a gente está cheio e às vezes a gente não faz isso sair de uma forma mais espontânea. Ser um pai que vive a paternidade não é só bom para o filho, tá? É bom para vocês mesmo nesse caminho ser construído. E aí no Dia dos Pais eu escrevi esse texto e eu peguei um finalzinho dele para compartilhar com vocês. Na dança da vida, entre risos e anseios, o pai que ama deixa marcas eternas e em cada olhar, no vínculo afetivo, descobrirá sorte do homem que não tem apenas um filho, mas de fato decide ser pai. Ter um filho todo mundo tem. Ser pai nem todo mundo é. E digo isso para a mãe também, tá? Então, ter um filho não é a parte mais difícil e parte de uma decisão de cada um de nós, tá bom? A gente sabe quem é aquele pai que a gente desejava ter tido. E aí a gente pensa, quem é o pai que eu quero que o meu filho tenha? Não é um caminho de um lugar que eu vou chegar, mas é uma busca. Eu vou buscar o tempo inteiro. Ser aquela mãe que eu acredito que a minha filha vai gostar na vida de ter tido, sabe? E se ela gostar, para mim, né, a satisfação sobre o viver já encontra ali uma porcentagem enorme a ser preenchida na nossa própria vida mesmo, tá bom? Quero dizer que foi um prazer muito grande conhecer vocês, né? Eu agradeço o convite sempre, já acho que a casa é minha. Muito feliz de vir aqui, muito feliz mesmo, assim, eu fico muito feliz e muito honrada de estar junto com uma equipe que tem esse olhar, que tem essa audácia de convidar no sábado de manhã homens para estar aqui hoje. Eu acho que exige um pouquinho de coragem e de sentir que eu acho que são homens que realmente talvez já tenham um olhar diferente para essa história e eu acho que eu consegui sentir isso de vocês mesmo, assim, sabe? Que tem um olhar que é um pouquinho diferente para essa história da paternidade e da construção familiar, tá bom? Espero ter contribuído nessa nossa conversa de hoje. Obrigada. Laís, é tão bom te ouvir. Assim, eu tô aqui como social media, né? Eu deveria estar fazendo alguns registros, mas quando eu me vejo, parece assim, a sensação que eu tenho é como se eu estivesse entrando dentro da sua alma, sério, é uma coisa assim que poucas pessoas têm, sabe? Um conteúdo, uma oratória, um amor naquilo que tá falando. Então, assim, eu recebo com muita gratidão mesmo. Ai, meu Deus, é uma vídeo honra. obrigatório pro meu marido assistir, meu marido tá embarcado. Mas, assim, é vídeo obrigatório, não tem como. E, assim, eu espero que vocês tenham tido um pouco dessa sensibilidade também, que vocês tenham conseguido ter essa conexão, porque
Isso faz o mundo melhor, né? Quando a gente para e pensa, o que eu quero para o futuro? Nossa, meu Deus, ter filho no meio de tanta violência, no meio de tantas incertezas. É isso aqui. A gente está fazendo a nossa parte por um mundo melhor. Então, é filho por filho que a gente vai construindo, edificando família, para que a gente não possa ter tanto medo desse mundo. Né? Então, assim, obrigada mesmo. É uma honra. Eu já estou pensando aqui qual é o próximo tema. Eu sou ansiosa. Obrigada, Laís. É sempre muito bom. E é bom também ter essa construção, né? Porque como a Flávia falou, a gente está aqui para cuidar de famílias, né? Obstetrícia e pediatria. Então, desde o pré-natal, desde a criança no ventre, quando você colocou o slide ali do toque, eu lembrei de algumas cenas de parto mesmo, assim, o que a obstetra faz quando a criança nasce? Entrega para a mãe, tá ali, vai pro colo da mãe, claro, é com a mãe, mas a gente tem visto isso mudar também em algumas cenas de parto, que às vezes a mãe fala, ai, deixa eu respirar, eu tô cansada, eu tô me recuperando aqui do parto. Vai ficar com quem? Com o pai. Então o pai já se encarrega, já pega, já segura, já acolhe. No parto gemelar que a gente teve, o primeiro bebê nasceu, veio pro colo da mãe, mas ficou com o pai ali do lado, no colo do pai, fazendo aquela hora ouro com o pai enquanto o segundo estava vindo. Então, assim, como que essa questão do toque, essa presença, o querer estar presente no parto, tem sido cada vez mais frequente. Então, isso é muito bom. A história, né, está se mudando justamente para mudar também a forma de receber essa criança. Existe uma frase, né, de um obstetra muito famoso, Michel Odan, que fala assim, para mudar o mundo, precisamos mudar a forma de nascer. Então, essa construção desses vínculos estabelecidos ali no momento do parto, do nascimento, tem feito diferença, né? Então, nas consultas, eles querem estar presentes, na consulta da pediatria também, no pré-natal, no pós-parto, isso é muito bom. Infelizmente, algumas situações acontecem, né? Embarcado, em trabalho, em escala, e às vezes não está ali, mas eles lamentam o não poder estar presente no dia. Então, isso é muito bom, então isso é muito enriquecedor. A gente fica assim muito feliz e com o coração realmente quentinho, agradecido. Ai, e a sua Deus, presença aqui conosco é realmente muito boa. E olha que valor está sendo dado, né? Por cada palavra, cada sentimento ouvido, né? Que cada um falou aqui. Realmente é muito interessante ver tudo que você comentou, Laís, porque vai refletindo, né? E não é só assim. São várias etapas, né? Agora a gente já está com 19, outro com 12, mas cada uma tem o seu mundo. Você ainda vê que a gente ainda tem um papel importante nessa caminhada. Então, sem dúvida, para a gente dar aquela refletida, sair daquela correria da semana, reflete, e quando sair dali, pronto, agora o que eu vou fazer para abordar diferente, para mudar um pouco. Então, são momentos importantes, sim. Senão a gente não para pensar, né? Só a rotina do dia a dia, trabalho, então muito válido. Ah, mas já que você está aqui, e 12 e 19, né, que privilégio a gente ouvir, fala pra gente o que a paternidade transforma no homem que você é com a chegada delas. Olha, se a gente for ver filmes, né, dos períodos da vida, talvez vai até pensar que são pessoas diferentes, né, porque começa a ter que te desenvolver uma série de comportamentos que você não tinha, até de visões diferentes também, né. A gente acabou que nós começamos muito cedo com nossas filhas, né? E isso acabou mudando até a forma no meu caso, eu não estava trabalhando, eu estava ainda terminando o curso, né? Então, desde o início, a minha relação com o trabalho, ela já foi afetada, porque eu já tinha uma família com um filho. Então, a minha relação ali com o meu trabalho já tinha um objetivo distinto. Então, o que eu vejo é isso, a sua forma de enxergar o mundo que você está vivendo vai mudar, porque não vai ser mais um objetivo só de um crescimento individual, você está pensando na família que está construindo junto. Então, sem dúvida, se você ver pedaços da minha vida, você vai ver que talvez até que fossem pessoas diferentes. E no casamento, quando ela chega, por mais que você entende que ela chega cedo na vida de vocês, e no tempo certo, né, existe esse tempo deles, mas no casamento, assim, porque eu vejo alguns casais que falam que, meu Deus, que amadurecimento, sabe? Parece que ali a gente se tornou casal mesmo. É real, que somos nós dois, que é nossa história. Você enxerga esse amadurecimento? Eu enxergo, sim. Tá? De fato, ele faz a diferença, né? Porque justamente isso, quando a gente está num relacionamento sem os filhos, são duas pessoas ali que naturalmente só são duas visões. Então
Então, talvez, coisa que eu estou pensando agora, que você está me questionando, seja mais difícil você enxergar um alvo em comum. Quando você passa a ter um filho, você já pensa, acho que a visão que os dois têm passa a ficar mais uma fácil vida, você né? alinhar. Você já está olhando para uma família que está sendo constituída. Coisa que sem um filho, não sei, é impossível, mas é um pouco mais difícil. Né? Perfeito. Então, acho que nesse aspecto aí é um ponto de facilidade. Agora, sem dúvida, os obstáculos são vários para você conseguir chegar nisso, né? Essa dificuldade de conseguir enxergar, logo quando eu cheguei, que vocês estavam comentando, como que é para cada um a privação de sono, como que vai um comportar com o outro. Então, eu tenho colegas com filhos mais novos, que hoje quando eu vejo eles chegando no trabalho, eu já até brinco, eu acho que essa noite não foi tão... eu já não tenho mais essa preocupação, então eu já consigo brincar com naturalidade. Mas o mundo que cada um está dentro é muito diferente, né? O que a mulher está passando, o que o homem está passando é bem distinto. Essa é uma dificuldade grande, mas vencendo essa etapa, aí a visão realmente de uma família unida fica bem mais fácil de conseguir enxergar. Sabe uma coisa, pensando sobre isso, que eu até quero deixar para a gente encerrar, que no casamento você não vai entender o que era o desafio da amamentação, só quem amamenta entende. Você não vai entender essa dor, sabe? Não adianta. Tem empatia, não adianta, você não vai entender. Não vai entender o que é parir, não vai entender o que é gestar, não vai entender o que é tentar entrar numa roupa e nenhuma roupa entrar e começar a chorar, sabe? Não vai. Mas é respeito. O respeito faz o casal andar junto. Se para você é importante, eu te respeito no que para você é importante e você me respeita no que para mim é importante. Às vezes o casal tenta entender muito tudo. É homem e mulher, sabe? Tem coisa que a gente não vai entender mesmo. Então, assim, o buscar o respeito. Você está me dizendo que para você é importante que eu esteja nesse momento ao seu lado. Então, vou me preparar para estar ao seu lado. Né? Tem homens que têm um pouco de dificuldade com o hospital, com o sangue, mas para mim é importante que você esteja. Deixa eu me preparar para viver essa história. Deixa eu me preparar para estar ao seu lado. Você está dizendo que é importante para mim me ver cuidando do neném junto com você. Então, eu te respeito nessa necessidade. Não sei porquê, Laís, mas diz que é importante. Então, sabe, o respeito que faz o casal andar junto. Cabeça de homem e mulher é diferente mesmo. Às vezes não é entender tudo e a gente se desgasta e conflitos tentando entender demais e em alguns momentos é só respeitar a necessidade de um e do outro, tá bom? Foi ótimo, foi ótimo. Tá bom. Ajuda muito, né, a gente entender o lado de cada um com experiência, né? É muito importante, isso acrescenta muito no nosso dia a dia. Eu fiquei um pouquinho quieto, porque eu sou um pouco quieto, mas queria falar muito mais também. Mas vou levar muito o que eu ouvi. Igual a doutora Flávia falou mesmo, você fala assim como se estivesse falando com a alma mesmo. Eu me emocionei até algumas falas, né, suas. Queria agradecer muito, vai agregar muito daqui pra frente. Daqui pra frente, se eu já era um homem diferente pra minha mulher, vou ser um homem diferente pra minha mulher e pro meu filho também. Muito obrigado. Nossa, que bom ouvir isso. Nossa, que bom. Obrigada pela presença de vocês. Né? Obrigada. E eu posso falar com uma visão de mulher desse grande pai que é o meu marido. Realmente, sim, eu já falei isso pra ele, que eu realmente agradeço muito a Deus, né, pelo pai que ele é para as nossas filhas. Então, assim, aquilo que você falou que o lar determina, tenho certeza, agora que já chegou uma com 19 e outra com 12, eu olho assim e falo, o lar determinou. E a figura paterna realmente determina muito nas meninas, né? Fantástico. E assim, eu vejo muitas atitudes ali das duas, são completamente diferentes, mas coisas em comum é reflexo dele, é reflexo do que ele é como figura masculina, como figura paterna, como chefe da casa, do lar. E eu olho para esse homem e falo mesmo, eu admiro muito. Então, isso ajuda, né? A mulher, essa libido que a gente falou mais cedo, esse desejo, essa admiração aumenta quando ele se coloca ali no lugar de pai, no lugar de marido, no lugar de realmente ser um sacerdote do lar, né, de ser um servo de Deus ali naquela família, coordenando tudo. E é isso, então a gente quer transmitir, a gente está aqui não só com a medicina, mas ir além da medicina, com a nossa experiência, com a nossa vivência, com os erros e acertos, né, com a questão profissional, acadêmica e científica, mas para que reproduzam isso nas famílias de vocês, na paternidade que vocês têm aí como missão para seguir. E contem com esse espaço, a casa é de todos.
né? Então estamos sempre aqui com o mesmo objetivo, né? De cuidar da família de vocês. Perfeito. Eu queria só uma palavrinha, só para agradecer mesmo as duas. Não, hoje é claro que é um dia importante, que a gente está aqui junto, mas no dia a dia da nossa gestação, né, desde quando a gente descobriu que uma semana, tanto a Laís quanto a Priscila está aqui, são profissionais super dedicados e que estão fazendo diferença na nossa caminhada, né, da gestação. Então, eu sei que minha esposa é ansiosa, né, então ela qualquer coisa, ela manda mensagem, manda áudio falando, explicando, e as duas estão sempre dispostas e prontamente já deixou ela mais calma, já faz todo o profissionalismo em si para não deixar nenhuma coisa atrapalhar a gestação, está sempre cuidando do Caetano. Sim, ela até falou essa semana, ai Pri, toda hora é uma coisa nova, né? Toda hora que eu penso assim, não, resolver uma, vem outra nova. Eu falei assim, mas é assim mesmo. A gente não tem controle. Eu falei, Mariana, não tem controle. Vamos vivendo, vamos cumprindo. Vai dando certo. Vai dando certo. Né? Ela tem esse amparo, tem com quem buscar ajuda. Estaremos aqui, né, Laís? Sem dúvida, sempre. Força para a gente poder amparar, porque a gente sabe que é difícil. Né? É difícil gestar, começar um novo lar não é difícil. Por isso que a gente tem uns aos outros para dar esse suporte, né? Perfeito, muito bom.